Quero cumprimentar todos com a paz do Senhor, desejando que as bênçãos e que a graça do nosso Senhor Jesus esteja também entrando na sua casa e que esse vídeo que nós estamos gravando para a glória do Senhor, para que a palavra do Senhor chegue até vocês, que seja edificante para a nossa vida, como para as suas vidas, dos seus familiares e para quem assistir essa explanação do Evangelho que Deus nos tem dado. E hoje eu quero falar com vocês uma palavra que Deus tem tocado ao meu coração, que está em Atos dos Apóstolos 9. Essa é uma referência para vocês ter da Bíblia, que é Atos 9. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim como homens como mulheres, os levasse preso para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E, caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, de onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam, emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E, guiando pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias! Ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem. Quantos males tem feito a teus santos em Jerusalém? E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Glória a Deus, aleluias. Que lindo é o trabalhar de Deus na vida nossa, na vida das pessoas e na vida dos escolhidos dele para levar esse evangelho, para levar essa palavra de Deus para as pessoas. Vejo, irmãos, Saulo, eu vejo ele perseguidor da igreja, uma pessoa que achava que estava no caminho certo, achava que
que realmente eram os hereges que estavam seguindo Cristo, que esse Cristo não poderia ser o Cristo das Escrituras, porque ele era estudioso, ele era conhecedor da palavra. Então ele virou o maior perseguidor da igreja de Cristo. Esse Saulo era um monstro, vamos dizer assim, era uma pessoa que entrava nas casas e matava as pessoas que serviam a Cristo, que confessavam sua fé em Cristo Jesus. Era sofrível, imagina a situação das pessoas que encontraram esse homem na sua frente, que queria fazer as pessoas negar sua fé, como aqui fala que Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Ele pediu cartas para as sinagogas. Ele ia nas sinagogas fazer as pessoas negar Jesus Cristo. Ele era o maior perseguidor que poderia existir naquele tempo da igreja de Cristo. Pensa, se você olha para uma pessoa assim hoje, você pensa, isso não tem salvação. Essa pessoa deixa pra lá, meu Deus, fuja, né? Ninguém não quer ficar perto, próximo de uma pessoa assim. E ele perseguindo a igreja de Cristo, perseguindo as pessoas naquele tempo, Jesus Cristo, nosso Senhor, aparece para ele lá no meio do deserto e fala com ele: Saulo, por que me persegues? E ele ficou, já primeiro confessou já: Senhor, esse aqui, quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus a quem tu persegues. Glória a Deus, aleluia, que graça, que bênção Jesus aparecer para uma pessoa que para nós seria um terrível, um monstro, porque esse Saulo, ele perseguiu o primeiro herói da fé que morreu depois da vinda do Espírito Santo, que desceu e que veio lá em Atos 2:37, né, que foram revestidos do poder do Espírito Santo. Estevão foi revestido também com esse poder e estava pregando a palavra de Deus. E ele foi perseguido, o primeiro a ser perseguido, que a palavra fala, é Estevão, que ele foi morto apedrejado. E quem que estava lá? Quem segurou as roupas lá no final? Está aqui na palavra. E Saulo consentia em Atos 8. E Saulo consentia na sua morte naquele dia, levou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Então, ajoelhando no 60, olha, Atos 7:60. Então, ajoelhando-se, clamou em voz ao Senhor: não lhes imputes esse pecado. Com essas palavras adormeceu. Aqui, Estevão foi apedrejado e invocava o Senhor, dizia: Senhor Jesus, recebe meu espírito. Então, você vê que Saulo estava lá, lançando fora a apedrejar. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E depois disso houve grande perseguição contra a igreja. Então Saulo foi o pior perseguidor que poderia existir naquele tempo, nesses tempos da igreja de Cristo, da igreja primitiva. Então ele perseguia, entrava nas casas, tanto que ele entrava nas sinagogas e fazia quem fosse cristão negar Cristo. Ou ia preso, ou era crucificado, ou era queimado numa fogueira, porque ele era sanguinário, ele tinha sangue no olho contra os cristãos, porque ele achava que estava fazendo o correto, porque ele era estudioso do Antigo Testamento, e que era a palavra daquele povo de Israel, né, que viviam do Deus único, Deus vivo, né, que eles acreditavam que seguiam o Deus de Moisés, que era esse o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, de Jacó e de todos os profetas que passaram no Velho Testamento. Então a vinda de Jesus para ele não tinha se concretizado, não existia. Então Jesus apareceu para ele ali no deserto. E naquele exato momento, quando ele perguntou: quem eres tu, Senhor?
Jesus falou: eu sou Jesus, a quem você persegue. E ele ficou cego. E foi mandado lá para Damasco. E lá um profeta de Deus, Ananias, né, que está aqui, no 10, ora, havia assim em Damasco um discípulo chamado Ananias, disse-lhe o Senhor numa visão, Ananias, ao que respondeu, eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou, dispõe-te e vai à rua que se chama da direita, na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. Então, aí aqui nós vemos que ele estava orando. Olha já a mudança, encontrou Cristo. Aqui já fala, já aqui para trás, que ele fez jejum, ele ficou 3 dias, não comeu nem bebeu, então ele já estava em jejum. Então ele já começou a mudar, realmente a transformar numa nova criatura, porque quando a gente encontra Jesus Cristo, a nossa vida realmente muda. Nós nos transformamos numa nova criatura, uma nova pessoa, porque quando você encontra Jesus Cristo aqui, ó, fala, ó, a melhor é clássica essa transformação de Saulo, gente, porque Saulo, irmãos, Saulo, perseguidor, um monstro naquele tempo, matador, destruidor de famílias, destruidor de cristão, seguidores de Cristo, destruidor. Perseguir a igreja de Cristo. E aqui ele ficou cego. Quando Ananias impôs a mão nele e orou por ele, as escamas caíram, o véu rasgou, como já tinha rasgado na cruz para as pessoas que estavam com Cristo, né? Já rasgou o véu ali e as pessoas realmente tiveram religado aos céus novamente com Deus, né? Nós que cremos que Jesus Cristo é nosso Salvador, já temos comunhão direta com o céu através de Jesus Cristo, que ele, quando você conhece Cristo, ele já vem morar dentro de nós. Então nós já temos uma vida plena em Cristo, já mudamos e transformamos. E aqui é a mudança de Saulo, que ele, quando caiu as escamas, e quando ele estava orando, irmãos, orando, essa é a primeira transformação, a primeira mudança que nós vemos aqui, ele orando, e Ananias, com medo de ir lá, chegou lá e encontra Saulo orando. E ele já mudou, transformou. Aqui mais para frente vai falar que Saulo, em seguida já começa a falar que Cristo é o Filho de Deus, que habitou na terra, que veio e que pisou nesse solo sagrado de Deus aqui, que ele é Deus e andou e habitou entre nós, como fala João 1. Então, para a glória de Deus, irmãos, transformou um perseguidor a sofredor por Cristo Jesus. Imagina, você essa para mim é realmente a maior transformação que pode existir no Evangelho, como prova de mudança, de transformação, de vida, de comunhão com Cristo, de Cristo entrar na vida da pessoa, do Espírito Santo vir morar na pessoa, porque a transformação de Saulo foi tão grande que ele mudou de nome, ele passou de perseguidor a perseguido, né? Porque ele virou Paulo em seguida. Então ele virando Paulo, ele começou a pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Esse homem, ele foi o maior fazedor de igrejas. Por onde ele andava, ele pregava a palavra, porque ele devia muito, sabe? Assim, quando a pessoa sente aquele peso, aquele fardo de tudo que ele fez contra a igreja de Cristo, contra o povo de Deus. Então, Paulo veio, que escreveu as cartas paulinas, né? Que são várias cartas. Ele é o maior escritor, o maior teólogo do Evangelho é Paulo, que é ele que traz o Evangelho para nós cristãos, que nós somos, como ele fala lá na frente, no versículo, que nós somos templo do Espírito Santo, que ele habita em nós. E aqui também eu tenho aqui em Hebreus, que é carta de Paulo também aos Hebreus, e ele fala: pois para com suas iniquidades gozarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei.
Então, em Hebreus 8:12, pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei, porque Cristo, ele veio para tirar o pecado do mundo, para perdoar nossos pecados. Não existe pecado que Cristo não possa perdoar. Você conhece Cristo, você já não é mais pecador, você já não faz mais pecado, porque sua vida muda, vira plena, você vive em Cristo Jesus, você é uma nova criatura, você é transformado. Então, para as suas iniquidades usarei de misericórdia. Esse é Jesus Cristo falando, que Ele tem misericórdia, Ele perdoa a nossa iniquidade, Ele perdoa o nosso passado, Ele habita em nós. Em Hebreus 10, aqui também 10, nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo de uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta dias após dias a exercer serviço sagrado e a oferecer muitas vezes o mesmo sacrifício para que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Então Jesus, mais uma vez, Paulo explicando aos hebreus que Jesus Cristo é o supremo pastor, é o único pastor, é aquele que vive eternamente, é aquele que habita dentro de nós, é aquele que é o Espírito Santo, é Ele a palavra, é dele a igreja, Ele é o Rei dos reis, Ele é o Senhor dos senhores, Ele transforma, Ele cura, Ele vivifica, Ele rasgou o véu, Ele morreu na cruz, Ele salva, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Jesus Cristo. Não tem outro caminho. A porta estreita é Jesus Cristo. Irmãos, Jesus Cristo é inconfundível. Aqui também, no mesmo Hebreus 10:23, guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos-nos também uns aos outros para que estimularmos ao amor e às boas obras. Porque um cristão, quando ele transforma numa nova criatura, as obras dele são vistas, elas são abundantes, porque uma pessoa, quando está em Cristo, ela já não vive mais para esse mundo, ela vive para a eternidade. Nós vivemos um Éden novo, porque nós temos Deus, um templo de Deus, nós somos vivendo da graça imerecida que é através de Jesus Cristo, que aqui Paulo nos explica muito bem, e nós vemos essa transformação de Paulo, que ele foi perseguidor da igreja, perseguido, foi apedrejado, e quando ele venceu no final do seu ministério, que ele teve um ministério glorioso, né, que escreveu as cartas aos anjos das igrejas, ao anjo de Sardes, aos anjos de Filemão, da Filadélfia. São muitas cartas de igreja lá que ele fala. Tem as cartas aos Hebreus aqui, a carta aos Coríntios, as cartas aos Efésios. São tantos cartas de Paulo, Romanos. Deixa eu falar alguma coisa de Romanos aqui, 16:20. E o Deus da paz em breve esmagará debaixo de vossos pés a Satanás. A graça do nosso Senhor Jesus seja convosco. Então, ele sempre está explanando a vitória de Cristo. E a nossa vitória é através de Cristo, porque é somente através dele que nós somos filhos de Deus. Porque antes nós vivíamos na iniquidade, então nós éramos filhos da ira de Deus. Nós não éramos filhos de Deus, nós tínhamos o pecado de Adão, o pecado original. E somente através do sacrifício de Jesus, através dessa graça imerecida, é que hoje nós vivemos abundantemente em Cristo Jesus e temos todas as regalias de filhos de Deus, porque hoje você ora
você fala diretamente com Deus. Isso que Paulo estava orando quando ele encontrou Ananias. Você está orando. A maior prova de aceitação de Deus é quando você ora. Quando você tem intimidade com Deus, que você fala diretamente com o Senhor dos Senhores. Quando você fala diretamente com quem pode te ajudar. Porque você falar comigo, Davi, o que você pode fazer para me ajudar? Eu posso te ajudar com uma palavra, falar para você da Bíblia, falar que Deus é bom, que Deus é maravilhoso, mas quem pode mudar a sua história, quem pode mudar a sua vida, quem pode realmente transformar você numa nova criatura, é somente Jesus Cristo. Porque através da remissão dos seus pecados naquela cruz, através de você aceitar que Jesus Cristo é o Senhor. E aí aqui no Apocalipse mesmo fala, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Não há outro Senhor, não há outro caminho, não há outra verdade. É somente o autor e consumador da obra, o começo e o fim, o alfa e o ômega, que foi previsto no Velho, que foi realmente o Novo Testamento, que é a palavra, que é a vida. É Jesus Cristo, o nosso caminho, a nossa verdade. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Então, se você não se arrepender e confessar seus pecados para Deus e aceitar Ele como sumo e único sacerdote, você não herdará a coroa da vida, porque você está afastado de Deus pelo pecado de Adão. Então, você só vai conseguir chegar ao trono da graça a partir do momento que você confessar que Jesus Cristo é o Senhor e se arrepender realmente das suas heresias, dos seus pecados, de se alejar das coisas desse mundo, para que o Espírito Santo venha habitar em você e você realmente seja templo do Espírito Santo. E templo do Espírito Santo é o templo de Deus vivo na terra. Então, esse não peca mais. Já muda, transforma, é uma nova criatura. E Deus é bom, Deus é maravilhoso. Quem tem uma vida com Deus não quer mais viver esse mundo, não quer mais viver essa vida. Tanto que nos exemplos de Paulo ele preferiu, ele tinha todas as regalias, né, como um perseguidor da igreja, porque ele era um dos mestres da lei, né? Que conhecia a lei e que tinha autoridade para perseguir, para entrar nas casas, para destruir. E quando ele encontrou Cristo, ele mudou. Ele nova criatura, foi perseguido. Ele é de pessoas que era considerado quase como um deus para os israelitas da lei, que seguiam a lei mosaica. Ele virou um perseguido em nome de Jesus Cristo, porque era o evangelho do Novo Testamento, que ele é um dos precursores, que hoje o gentil conhece a palavra através dele, porque Deus levantou ele para ele trazer essa palavra, falar com reis, falar com o príncipe, falar com todos, porque era o plano de salvação de Deus para nós. Então, aqui mesmo, aqui em Atos 9, aqui fala que o Senhor disse, vai, porque no Atos 9:15, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Então ele era escolhido por Deus, instrumento de Deus. Ele não teve muita alternativa, porque ele foi selado. Jesus chegou, que nem fala o hino, Jesus chegou. Então Jesus chegou e mudou realmente a vida de Saulo para Paulo. Esse é o clássico da transformação, do encontro com Jesus, da mudança de vida em Cristo, de sofrer. Realmente ele aprendeu a sofrer por Cristo, porque ele foi preso, ele apanhou, ele foi apedrejado e ele foi depois decapitado no final da vida dele, né?
Então você vê, e ele antes de morrer, ele fala: eu lutei o bom combate e venci. E guardei a fé, exatamente, guardei a fé. Glória a Deus, aleluia. E eu agradeço a Deus por essa palavra, irmãos, que nós estamos aqui, que foi. Eu precisava falar para vocês do que é mudança, do que é transformação, do que é você ter uma vida em Cristo, que é sofrer por Cristo, porque o exemplo de Paulo é o exemplo de mudança, de vivência. Não adianta você achar que a graça é liberdade para pecar, que não é. A graça é apenas o começo da sua mudança em direção da salvação. Você tem que se transformar numa nova criatura. Você tem que viver para Deus, porque Deus habita em você. Então você se transforma. Então não viva pensando que você é liberdade para pecar, porque você recebeu de graça e porque Deus pagou um preço muito alto naquela cruz pela sua salvação. O filho dele teve que passar dores aqui nesse mundo, teve que sofrer e levar os pecados. Imagina o peso naquela cruz. Tanto que ele falou: Senhor, por que me abandonastes? Porque naquele momento ele estava sofrendo como um homem, como um ser humano. Está consumado. Quando ele terminou, ele consumou a obra dele, porque ali realmente ele terminou a carreira de Jesus Cristo aqui na terra como homem e voltou para a glória, com um corpo glorificado, ressurreto. Esse é o Cristo que está no céu. Jesus Cristo, nosso Salvador, que vai voltar. A palavra fala que ele voltará. Então, irmãos, creio que Jesus Cristo é o caminho. Não existe outro caminho para nós chegarmos ao céu, porque temos exemplos aqui maravilhosos. Você vê no Velho Testamento tantas pessoas, Moisés, Abraão, todos os heróis da fé, profetizaram a vinda do nosso Salvador, Daniel, Elias. Todos esses profetas também mostraram os tropeços deles, as fraquezas deles, mas Jesus Cristo, ele veio sem o pecado original, ele veio para nos salvar. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa e todos vocês que assistiram essa mensagem, que essa mensagem realmente seja algo para mudar a sua vida, que seja de mudança realmente, como foi para Paulo, como foi para mim quando encontrei Cristo Jesus, e que tenho mudado a cada dia e tentado crescer mais na palavra, crescer mais no Evangelho. Quero orar com você. Senhor Deus, meu Pai, nós te agradecemos, Pai, por estar conosco. Te agradecemos, Pai, por essa palavra, Pai, que veio do coração, que veio do que foi escrito pelos seus servos na palavra do Senhor, que foi inspirado pelo Espírito Santo, e creio que o Espírito Santo está aqui agora falando ao coração dessas pessoas. Pai, eu te agradeço, Pai, e peço que, em nome de Jesus Cristo, Ele seja também habitando nessas pessoas e que realmente tenha transformação, mudança e uma nova vida, uma vida abundante com o Senhor. Nós te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós e pela essa liberdade que nós temos hoje de pregar seu Evangelho, de falar a sua palavra aos corações dos nossos irmãos amados, e que realmente essa palavra edifique e transforme vidas. É isso que eu te peço, em nome de Jesus Cristo. Amém.